Você está ouvindo Vinil na Estante. Sua dose quinzenal de música pesada. Oi, eu sou a Kati. Eu sou a Júlia. E eu sou a Sara. Estamos aqui em Três Mulheres com finalmente a nossa gravação Mulheres do Metal 3. A gente faz isso pelo menos uma vez por ano, né? Ou até mais que uma vez por ano. E finalmente estamos aqui. Hoje só tô eu do podcast, mas estou acompanhada de duas mulheres incríveis, duas físicas. Eu não estou cabendo dentro de mim com essa informação. Yes, eu tô muito feliz também. Não é muito bom ser do metal, do lab, do ensino. Eu tô muito feliz. E a gente achava que não tinha representatividade. Essa noite é extremamente importante para esses conceitos, né? Com certeza. Lembrando, pessoal, que para vocês nos seguirem nas redes sociais, @VNA Podcast. E principalmente conferirem nosso site, tem muita coisa bacana por lá. A gente tem colocado as coisas muito mais detalhadas lá, a resenha. Logo mais vai ter uma novidade surgindo no site, que tem referência com nossos ouvintes. Além de tudo, para vocês conferirem nossos reacts no YouTube e participarem do nosso grupo no Discord. A gente interage lá às vezes, vocês podem falar das coisas que vocês estão ouvindo, tá bom? E é isso. Então eu gostaria, assim, já que estamos entrando nesse nicho, de vocês meninas falassem um pouquinho sobre a vivência que vocês têm na ciência, né, já que a gente está englobando isso na nossa gravação de hoje, e que vocês trazem aí das suas influências para dentro do metal também. Então, por favor, a palavra é com vocês. Então, pensando sobre a música, eu acho que as minhas primeiras influências femininas foram Lady Gaga e Beyoncé. Não são do metal, mas de alguma maneira foram muito influentes para que eu me encontrasse dentro de um gosto, dentro de um gênero e conseguisse mais informações sobre isso. Então, poder consumir o que elas estavam produzindo e entender que aquilo, de alguma maneira, era algo que me soava agradável e que podia me inspirar de inúmeras formas. Foi muito importante, assim, eu visualizar aquilo, porque, de fato, foi uma coisa que me possibilitou encontrar toda a gama de músicas e gêneros que eu conheço hoje e que me fizeram, assim, pensar o que eu penso, ser o que eu sou, trabalhar com o que eu trabalho. Isso, de fato, assim, foi muito, 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 muito significativo. E o fato de eu estar aqui com vocês duas, também serem da mesma área que eu sou, causa um quentinho a mais no coração, porque dentro do curso eu não tenho muito contato com outras mulheres. Assim, a gente sabe que é um ambiente extremamente masculino. Total. E por muitas vezes a gente precisa se provar que é capaz, que consegue, que a gente é digna daquela posição, daquele lugar que a gente está ocupando. E o que não é diferente na música, né? Se a gente for ver e mencionar as nossas vivências, acredito que todas nós vamos ter um momento em que a gente foi questionada se a gente realmente gostava daquilo, ou se a gente só tava ali pra chamar a atenção, tu é Maria Shampoo, sabe? Total, sim. E, poxa, sabe, tu vê que ter outras mulheres que gostam das mesmas coisas que tu, ou que mesmo não sendo as mesmas coisas, mas elas te abrem novos horizontes, é muito legal poder consumir e pertencer a esses espaços, né? Então acredito que hoje, eu estando aqui, a Júlia de anos atrás ia ficar muito contente em saber que eu consegui aos pouquinhos me encontrando dentro de tudo aquilo que eu gosto. Muito bacana isso. E você, Sara? Que massa. Gente, se eu falar demais, vocês me cortam, porque eu sou professora, vocês sabem como é que é o bagulho, né? Sabemos. Então, a Kati comentou, né? Eu também sou da área da física, tô fazendo doutorado agora, então, pós-graduação
pior ainda o bagulho de provação feminina, digamos assim. Então você tá sempre tendo que fazer o dobro pra ganhar metade do reconhecimento, assim, isso é... E isso mesmo, tipo, na academia, em círculos que supostamente são desconstruídos, né? Então é complicado, assim. E é engraçado, assim, porque eu tenho uma ambição... Quem sabe daqui a uns 10 anos dê certo, de juntar as duas coisas, assim, até já tenho bastante coisa escrita de fazer, tipo, um álbum sobre física e tal, com um projeto, né, com letras sobre física e tudo mais. Eu sou piradaça em história da ciência e eu acho que é um tema muito interessante que tem tudo a ver com metal. Pra mim tem, pelo menos. Pra mim também. Então, tipo, isso é um sonho que eu espero algum dia aí, quem sabe, realizar. E, na verdade, essas duas facetas da minha vida, elas acabaram sendo um pouquinho excludentes uma da outra, porque, tipo, eu era muito, muito ativa na cena underground aqui da região, até o início da faculdade, assim, mas quando chegou na metade, foi ficando muito difícil mesmo, assim, e daí, no mestrado e no início do doutorado, eu fiquei muito distante, não consegui ouvir tanta música com tanta frequência, eu tenho muita dificuldade para estudar algumas coisas ouvindo música, então, infelizmente, não consegui manter o mesmo hábito que eu tinha antes, porque eu tinha que, enfim, me dedicar aos estudos, né? Então agora que eu tô, tipo, recuperando isso e falando, cara, não dá, eu preciso do meu metal aqui, entendeu? E, enfim, sei lá, é isso. Acho que recuperar um pouco da sanidade, né? Eu acho que eu também concordo, faço coro com a Sara, na verdade, de se afastar um pouco, assim, por conta da graduação, mas de ficar sempre um pedacinho, uma feridinha aberta, tipo, não, preciso voltar e tal. O VNE foi muito importante pra mim nesse sentido de ouvir coisas que eu gosto muito, coisas que eu não gosto tanto, ele é fundamental nisso. E acaba sendo um pouco mais de cobrança pra gente, acho que, falando... No geral, a gente tem que se provar na faculdade, na hora de ensinar os alunos, na hora de, sei lá, eu trazer um conteúdo novo para uma escola, se bate de frente com os professores, por conta de ser mulher. E no metal, onde seria, tipo, o nosso alívio, rola isso também, né? Tipo, então, é uma coisa que, sei lá, recentemente a gente viu um comentário pelo Twitter, tipo assim, relacionando a uma cantora que era, acho que Simone Simons, falando que, tipo, a época só faz sucesso porque Simone Simons ainda é muito bonita. Tipo, sabe? Esse tipo de comentário ainda acontece, então eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês lidam com esse tipo de coisa, ou como é que vocês ficam, se vocês ficam revoltados como eu fico, só pra gente ter um movimento de desabafar também sobre isso. Cara, 2022, vai tomar no... É aquela revirada de olhos, tipo, ai, tá, vamos nós de novo, Mas em relação a esses comentários e toda essa dissipação de machismo, eu acho que desde criancinha eu sempre quis muito aprender um instrumento e eu, em quesitos de aprendizagem, eu sou meio lenta, então... Eu comecei a fazer aula de violão 3 vezes e acabei desistindo porque eu me comparava muito aos meus colegas e eu via que o meu desenvolvimento ele era muito atrasado em relação a eles. E aí eu me sentia muito mal com aquilo, sabe? Eu pensei, não é pra mim, né? Eu vou só ser uma bela ouvinte, mas eu não vou tocar instrumento. E... Quando começou a pandemia e a gente teve a questão do isolamento, foi onde eu abracei essa ideia, porque era uma estratégia de tentar matar o tempo e fazer alguma coisa produtiva e que ao mesmo tempo me acalmasse. E aí, né, eu comecei a treinar no violão e depois eu ganhei uma guitarra de aniversário. Aquilo foi muito assim, uau! Eu fiquei pensando, nossa, as pessoas acreditam no meu potencial. Enfim, e... ter aquele momento ali foi muito, muito importante para mim, porque eu comecei a colocar em prática uma coisa que eu sempre quis e que eu sempre achei que eu não tinha capacidade, porque os outros ou caçoavam ou falavam que, mas tu é lenta e não sei o quê. Enfim, fui conseguindo praticar as coisas e me encontrar dentro daquele espaço. E ainda hoje, assim, eu tenho muita vergonha de postar vídeos eu treinando e tudo mais, porque vem uma chuva de comentários de os metaleiros reaças
Ai, ai, que é desanimador, assim. Tem coisas que são ofensivas, tem coisas que são escrotas, tem coisas que... é só um comentário bobo, mas que tu sabe que tem uma mão ali do machismo. Tem coisas que me sexualizam. Tem comentários, assim, de tudo que é jeito e tu pensa, tu olha e tu... Nossa, mas eu só tava praticando como... Se fosse um homem, isso com certeza não aconteceria, sabe? Enfim, e eu acompanho, assim, algumas falas que a Fernanda Lira tem, e ela menciona muito sobre, às vezes, os próprios fãs, quando vão tirar fotos, se aproveitam do momento pra tocar no seio dela, pra pegar na bunda dela. Enfim, e são situações que a gente sabe que são muito, muito frequentes, e que quando a gente se manifesta sobre... sempre tem aquele olhar, tipo, invalidando o que a gente tá falando, ou como se a gente realmente não estivesse passando por aquilo, como se não fosse um incômodo. E galera que é do metal, e se vocês ouvirem uma menina reclamando sobre essas coisas, escuta ela, sabe? Não vai te cair um pedaço do corpo se tu der atenção ao que ela tá falando, e muito provavelmente vai ajudar com que a gente consiga ir recuperando esse espaço, né? Porque ele não é só masculino, tem muita mina foda na cena e que é uma baita inspiração e que às vezes vocês fazem a gente se calar porque vocês são meio escrotos, sabe? Nossa, arrasou. Nossa, fiquei com o coração quentinho que, tipo, você voltou a praticar pelo menos, entendeu? Porque quando você falou, tipo, que ia desistir, eu não vou desistir. Às vezes eu fico assim, porque também eu não consigo evoluir, vai ver, eles estão certos, mas aí bate a inspiração de novo, eu me encontro lá com as cordas e vida que segue. É que é foda, porque isso tipo... Eu percebo que em mim, pelo menos, mesmo quando a gente tenta se desconstruir e tal, e discutir os bagulhos, tá muito internalizado na gente também, né? Então eu acho que, tipo, rola um negócio de você constantemente tá se questionando também, saca? Deixa eu pensar. Uma coisa que, tipo, no underground, eu lembro, uma coisa que me marcou muito, assim, que eu acho que foi a primeira vez que eu me deparei com machismo na cena e, tipo, não deu pra ignorar, que era assim, aqui do lado da minha cidade tinha um lugar que é o Curupira Rock Club, e, cara, era um pico muito doido e muito da hora pra metal underground e tal. Já teve Enforcer lá, porque é um bagulho muito podre, digamos assim, saca? Uau. Mas é muito legal ao mesmo tempo. E aí, tipo, a gente ia com muita frequência e tal lá. E daí, cara, a gente tinha meia dúzia de pessoas ali e a gente fazia stage dive, sabe? Era foda-se, era muito divertido. E eu sempre fazia, eu sempre agitava muito, assim. E aí eu nunca vou esquecer que, tipo, um amigo meu... Primeiro que assim, que eu me dava muito bem com os piá, e eles me tratavam do tipo, como se eu fosse um cara, entendeu? Porque é isso, né? Quando você é respeitável no meio dos piá, então eles falam, a Sarah é que nem um cara, que nem um amigo meu. Eu fico tipo, é que nem macho. Aí eu fico, porra, não sou, né, cara? E daí eu lembro que um desses meus amigos, ele era bem idiota, assim, mas ele falou que teve uma outra menina que foi fazer stage diving que, tipo, ele pegou nos peitos dela, sabe? E depois daquilo eu nunca mais tive coragem de fazer. Com exceção de um show do Violator, porque no Violator não tem como não fazer. Mas tipo, porra, sabe? Era um bagulho que eu amava fazer, que é muito divertido e que eu parei de ter segurança de fazer, porque os caras não têm o mínimo respeito, tá ligado? Fiquei muito triste com isso, assim. E eu, tipo, tô tentando aprender a cantar e tal, e daí eu não sei a relação de vocês com bandas menores, né, mais regionais e tal, mas eu sempre tive a impressão no metal de que o vocal, porque eu gosto de cantar, né, e eu sempre sentia que, tipo, o vocal era parcialmente menosprezado no metal, assim, era um bagulho meio, tipo, coloca qualquer letra aí, resmunga, o que importa é a guitarra, o que importa é a bateria, principalmente, o baixo um pouco, e então eu sempre sentia que, tipo, não fazia sentido eu ter uma banda, porque não era o suficiente eu cantar. Eu teria que tocar um instrumento, sabe? E daí eu era mulher ainda, né? Então eu teria que ser a melhor vocalista do mundo para começar uma banda. E sempre fui adiando. Agora estou com um projeto que vamos ver se sai, mas ainda, tipo, a insegurança bate muito toda vez que, vou gravar um vídeo, sei lá, treinando vocal e postando no Instagram, eu não consigo mesmo, então é foda, né?
É bastante. Eu concordo com vocês. Eu fico vendo quando a Sarah posta vídeos e eu fico, meu Deus, que mulher! Ou a Júlia também tocando guitarra, eu fico tipo, é isso mesmo. Porque eu gravo vídeos assim, tipo, saindo da tela, cantando alguma coisa. Eu morro de vontade de fazer gutural. Tipo, sabe quando você dorme se imaginando numa banda, na no frente, palco, agitando a no palco com a galera. Exato, sempre me imagino assim. E no fim das contas eu fico pensando, será que isso vai acontecer? Que tipo de problemas que a gente não enfrenta, ou vendo por bandas que estão crescendo, como Cripta, por exemplo, e ficando, sabe, imaginando coisas, né? Então acho que conversa bastante com isso. Com isso eu espero que a gente consiga levar adiante nossos sonhos. Quem sabe a gente faz um feat assim, cada uma no estado, eu acho maravilhoso. Imagina, a gente chama as meninas do VNF, meninas do Brasil, bora, galera, mulheres, e a gente faz um super projeto. Eu acho que seria sensacional, pra gente combater essa coisa machista. Eu tenho uma nova obsessão pra focar a partir de agora, então. Sim, bora lá, a gente cria Fala. um negócio, né? Mas eu acho importante a gente falar sempre ter sempre esse momento de fala, porque não é uma coisa que parou no tempo, né? Às vezes eu acho que as pessoas, principalmente os homens, acham que isso não acontece mais, porque em certas bolhas, às vezes a bolha universitária, às vezes não acontece tanto. A gente fica com a impressão de que no mundo já acabou. E não, então é importante que a gente tenha esse espaço para falar sobre isso. E falando sobre mulheres incríveis, a gente trouxe algumas indicações para cá hoje. Temos indicação da Carol, que não tá por aí também. E falando de mulheres incríveis, acho que antes disso, falar das meninas do VNE, que não estão aqui hoje, mas Carol, Carole, Jade e Gabi, que não puderam estar aqui, mas estão sempre lá fazendo voz feminina às coisas, e eu acho, fica aqui a palavra para elas também. A gente traz algumas indicações feitas por nós, por meninas que não puderam estar aqui hoje, e a gente começa com a Frantic Amber, com o álbum Bellatrix. Quem trouxe foi a Sarah, né, Sarah? Conta pra gente um pouquinho dessa banda, como você descobriu, e é isso. Tá, então, cara, é muito louco, porque enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando como eu senti, pelo menos, que no tempo da pandemia mesmo, eu senti uma mudança bem grande nesse negócio de mulheres no metal, assim. Eu acho que foi um bagulho que o pessoal começou a, tipo, não, isso aqui vale a pena e isso aqui tem que seguir pra frente. As próprias meninas da Cripta, a própria Fernanda, acho, uma vez falou que era uma coisa que ela, tipo, ela não botava bandeira explicitamente, saca? Até porque não era bem-vindo, né? Era uma coisa que ela queria, eu quero mérito pela minha música, mas depois ela mudou a visão e viu que era importante. E eu tô sentindo que, o número de bandas de mulheres tá crescendo muito no Brasil e o apoio que a gente tá se dando, sabe? Hoje eu me sinto muito mais encorajada e eu sei que, tipo, se eu postar um bagulho, se eu vou lá postar um vídeo e o meu vocal não vai estar muito bom, obviamente porque eu tô aprendendo, mas vai ter uma mulherada que vai estar me apoiando, entendeu? E isso eu fico muito feliz, assim. E daí eu falei isso porque eu comecei a seguir muita mulher que curte metal, assim, eu acho que é uma coisa que quando eu não tô fazendo nada, eu vou pesquisando, assim, eu amo achar, principalmente no Brasil, óbvio. E daí um dia, obviamente, eu sempre sonhei em aprender baixo, mas o baixo tá me esperando. Eu tenho um baixo, inclusive, ele tá aqui meio enferrujado já, mas um dia vai rolar. Mas eu tô investindo no vocal e daí eu assisto bastante material de vocal e principalmente de vocal de mulher, né? Porque a gente ouve gutural normalmente masculino, então eu tenho tentado direcionar mais pra ouvir mulheres cantando gutural. E aí apareceu um vídeo da Elizabeth, que é a vocalista do Frantic Amber, e eu falei, caralho, olha o vocal dessa mulher, mano. E daí fui atrás da banda, né? E foi assim, apareceu um vídeo no Instagram e eu descobri, e é uma banda que existe desde 2010, eu fiquei até de cara, assim. Mas é isso, é uma banda da Suécia? Já perdi, já. Suécia. Acho que é Suécia, né? E oficialmente ativa desde 2008.
Isso, 2010 foi quando a Elizabeth entrou. E começou com a premissa de ser uma banda feminina, né? Então essa era a ideia, ser uma banda totalmente feminina. Depois, com o tempo, deu ruim, assim, na gravação do primeiro full length, eles tiveram que mudar os membros e entrou um baterista homem, né? Mas fora isso, ainda todas as outras membros são mulheres. Então, isso aí, death metal muito brutal, pra quem gosta, fica a indicação aí. Júlia, o que tu achou dessa banda? Que você já conhecia? Tu não conhecia? Eu conheci na pandemia, em 2020, uma indicação de um amigo meu, e foi o álbum... Putz, não foi esse, foi o que tem a música... Ai, meu Deus, aquele da capinha meio... O Burning Inside? Esqueci a música. Enfim, mas, assim, desde a primeira vez que eu ouvi, eu gostei muito, e eu consumi aquele álbum, assim, dia após dia, incessantemente. E aí eu esqueci dessa banda. Não sei porquê. Aí, tinha algumas músicas salvas nas minhas playlists, mas não era algo que eu fui conhecer com maior aprofundamento. Aí eu fui ver a lista das indicações e eu vi French Camber e nossa, eu conheço essa banda. E aí eu fiquei, tem um álbum aqui que eu não conheço. Aí fui ouvir o álbum e ele me abraçou de uma maneira, assim, muito intensa. E, nossa, foi boa a pegada, assim. De primeira, eu já gostei muito do álbum. Teve músicas muito marcantes. O vocal dela é extremamente gostoso, assim. E, nossa, é muito êxtase, sério. E vão atrás, porque vale muito a pena. Tem... Assim, a junção de instrumentos com o vocal dela, assim, deu muito certo. Tem várias viradas, várias partes quebradas, assim, muito... Que te faz sentir a música daquela forma. Enfim, gostei bastante do álbum. Com certeza vou ficar ouvindo mais vezes e vou consumir mais da banda, porque... Quando eu conheci o outro álbum, eu já tive, assim, uma primeira impressão muito boa. Às vezes eu ouço alguma banda e eu preciso dar uma forçadinha um pouco maior, mas não foi o que aconteceu com elas. Elas já, desde o início, foi algo que me pegou 100%. Nossa, eu diferente de vocês duas, eu já não conhecia. Nunca tinha visto nenhum nome e tal. Mas quando eu vi Suécia e Melodeath, eu falei, estou ali na minha praia. Eu que sou fã de Hypocrisy, já fiquei, né? E aí... comecei a abrir essa capa, eu sou a pessoa da capa. Se vocês já ouviram o VNE, você sabe que eu sou essa pessoa. e falei, uau, parece que vamos ter Vikings contado pela perspectiva das mulheres ou alguma coisa assim. Já achei sensacional. E aí comecei a me ouvir, não decepcionou, né? Porque só inclusive fiquei mais, tipo, extasiado. O vocal dela te abraça de uma maneira bruta. que, tipo, nossa... Eu não tava esperando. E aí, acho que é o final do álbum que tem a música Yoshitai e The Black Knight, que fecha o álbum. Eu fiquei em looping escutando essas duas músicas por muito tempo, assim, até que em algum dado momento ele pulou pro álbum anterior, acho que é o Burning Sight, que vocês falaram, né? E aí sim eu fiquei tipo... Dá pra sentir que elas mudaram um pouquinho. Parece que no primeiro tinha muita influência de Children of Bottom ou alguma coisa assim. E eu senti bastante nisso, mas mesmo assim foi só um avanço. Eu gostei bastante. A bateria não para, as guitarras faziam tipo uma cama, você consegue ouvir o baixo. Foi só um deleite, Sarah. Fica aí, muito obrigada pra gente sobre o Frantic Amber. Ai, que bom, gente. Tô super feliz, sério, que vocês gostaram e que a Júlia já conhecia também. Muito bom já fazer esse crossover. Alguém tem mais algum comentário sobre a Frantic Amber? Olha, se vocês ouvissem do outro álbum, a música Soar é muito boa, sério. Soar. Boa. E eles estão pra lançar, né? Eles lançaram um single agora, Bloodbath. Acabou de ser lançado, tem um vídeo, então bora lá ver, galera. E também. Foi muito legal, porque na real elas postaram na página delas que elas estavam assistindo a Cripta. Eu não lembro em qual dos festivais ali da Europa que elas tocaram. E, tipo, postaram, tamo aqui, supporting Crypta e tal. E eu falei, cara, que foda! Muito massa. Bacana. Virar uma rede, assim, né? Eu acho isso muito bacana quando acontece. Bom, agora a gente vai para um outro lado do mundo com Messa, ou Messa. Eu chamo de Messa. Mas, né, com o álbum Close. Essa banda que eu nem sei explicar direito o que eles fazem. Eu vou deixar com a Júlia, que indicou pra gente. Olha, é curioso, mas é gostoso, é bem gostosa a sonoridade. É um doom, lembra Black Sabbath, tem uma pegada assim bem atmosférica em alguns momentos, e o vocal da Sarah, se eu não me engano, é
absurdo, assim, ela canta muito. E foi uma banda que eu conheci esse ano, inclusive foi na Páscoa, então é uma banda que eu ainda estou conhecendo, mas também foi um álbum que desde o primeiro instante me abraçou muito bem. E acho que é só a Sarah mesmo de mulher na banda, é a vocal, os outros integrantes são homens, mas mesmo assim, ela representa muito, ela merece muito aquela posição, porque um vozeirão esplêndido, e o álbum todo, assim, tem uma mística diferente, não é gutural, né, mas é um metal muito... Eu não sei dar um adjetivo pra isso, mas ainda estou conhecendo e quanto mais conheço, mais gosto. A primeira vez que eu ouvi, eu achei, tipo, como eu posso dizer, sombrio, assim, ao mesmo tempo que eu não sabia definir em que entrava, assim. Eu conheci por conta do VNE, numa pauta que acho que foi de lançamento, que alguém colocou. E que eu saiba, a Gabi conhece essa banda, porque ela já indicou em outros momentos. Mas e você, Sarah, já tinha ouvido Messa na vida? Cara, nunca. E assim, ó, Júlia, nossa, obrigada por essa indicação, porque eu fiquei, cara, meu Deus, eu não consigo, assim, é só sentir, sabe? Porque eu gosto muito de Doom e Stoner, enfim. E aí essa banda foi, tipo, juntou muitos elementos que eu gosto, ficou muito sombrio e tal. E o vocal dela, gente, o que é esse vocal? Porque assim, ó, eu não gosto muito de vocal limpo, agudo. Eu enjoo muito rápido, mas o vocal dela, porra, eu não consigo nem explicar, entendeu? Faltam as palavras, mas vão ouvir, gente, não tem como, porque é simplesmente um bagulho que tu tem que... Se tu tá fazendo outra coisa e ouvindo, você tem que parar pra contemplar aquele vocal, todo o som, né? Você ouve a guitarra, pensa em Black Sabbath na hora, e daí que você sabe que o Doom tá bom. E, nossa, muito bom mesmo. Eu acho que eu concordo muito com o que tu falou sobre ela... o vocal dela te trazer pra música. Tipo, você tá fazendo qualquer coisa, o vocal dela fala assim, tipo, oi, presta atenção aqui, e aí você volta a tua atenção pra ela. Na primeira vez que eu ouvi pelo VNE mesmo, eu gostei, mas, tipo, parece que eu não consegui consumir totalmente. Aí ouvindo, falei, não, vamos ouvir de novo, porque pode ser que as coisas tenham mudado e tal. E eu ouvi, ela só me abraçou, assim, mas eu fiquei procurando sobre ela no Instagram. Ela é uma artista também, trabalha acho que com coisas virtuais, e eu fiquei tipo, só, gente, que mulher, né? Eu acho que aí eu consegui contemplá-la assim como um todo. Gostei de faixas que eu não tinha gostado antes, então eu falei, agora sim estamos falando do Messa que conseguiu me capturar. E o fato de lá vai eu falar sobre capas, de que essa capa também tem um elemento sobre mulheres, né? Que essa tava pesquisando depois, porque eu falei, cara, será que isso aqui é uma foto, um quadro? O que é isso, né? E é uma dança, vocês chegaram a saber sobre isso? É uma dança que as mulheres na Argélia performam. Ela chama Nak, que é um tipo de dança que elas fazem balançando mesmo os cabelos, assim. Eu acho que o Messa tem um clipe. Tem um clipe, elas, eu vi antes. E o vídeo todo é ela só balançando o cabelo. E eu pensando, qual é o sentido disso? Mas tava assim, a estética do vídeo é muito, muito bonita, sabe? E dá super certo com a sonoridade. A música tem um grave, assim, muito marcante e que contrasta muito com o vocal da Sarah. E aquilo tem uma combinação perfeita, sabe? Sim, faz uma colinha, assim. Eu achei sensacional que ela, e no caso a banda dela, incorporou isso ao álbum, assim. Só fez ele mais grandioso. Pra mim, certamente cresceu na minha concepção. Então, também, muito obrigada, Júlia. Nossa, muito da hora. Eu queria perguntar pra vocês, porque infelizmente eu não consegui a contemplação completa do álbum, com certeza vou ouvir várias vezes ainda, mas sobre as letras, né? A gente não falou muito, mas a Frantic Amber ali no Bellatrix fala muito, volta, né, pro passado, pra história dos vikings, numa perspectiva feminina, destacando personagens femininas e tal, guerra, sangue, o padrão, né? E aí eu queria saber se vocês sabem dizer um pouquinho mais sobre o que falam as letras do Close, né, desse álbum. Então, as músicas que mais me marcaram, assim, na primeira vez que eu consumi o álbum, eu fui atrás, e não é algo, assim, que tem já pronto ali pelo Letras ou pelo Vagalume, então eu não consegui consumir traduções. Eu vou mandar pra vocês a música que a gente tava falando, que tem a dança, sabe? É a Pilgrim. E é muito, muito legal, se vocês quiserem ouvir.
Eu só cheguei a ver, acho que foi uma das mulheres que tá dançando no clipe, falando um pouco sobre a dança. Eles pegaram ela pra falar, justamente porque ela é argelina e tal. E aí, só foi o limite, eu não cheguei a ver sobre as letras. Mas parece, né, que as letras têm alguma coisa também. Algum comentário mais sobre essa, sobre a Missa? Ouçam, só ouçam. Todo mundo precisa ouvir esse bagulho. Muito bom, muito bom. A Júlia arrasou demais. Com certeza. E aí, partindo para uma próxima banda que foi indicação da Júlia também, que foi a Sidus Atrum. Conta pra gente um pouco sobre essa banda da Ucrânia, é isso? Então, eis que segunda-feira a Kat me manda uma mensagem. Oi, Júlia, você pode dar mais uma indicação para o episódio de domingo? Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, tem tanta mulher foda no mundo, mas e agora? O que eu vou indicar? Aí eu pensei, um bom momento para conhecer algo novo, né? E aí, quando eu estava estudando os álbuns da pauta, o próprio Spotify, ali com o seu algoritmo, já me sugeriu uma playlist que é só mulherada braba e metaleira. E eis que tinha uma música dessa banda ali. E assim, eu estava estudando a playlist e na terça-feira, se eu não me engano, foi quando eu escutei Breath of Agony, alguma coisa assim. E ela me marcou muito, assim, aquele... Tem uma parte da música que dá, tipo, um suspiro, assim, de desespero. E eu tava num dia muito ruim e aquilo me chamou muita atenção, sabe? E aí, o pouco que eu entendia da letra daquela música, porque eu não entendo muito de inglês, aquela parte, assim, eu soube traduzir mentalmente. E naquele instante, assim, me fez... Opa! O que é isso aqui, sabe? E aí eu fui ver e é só uma menina que produz, da Ucrânia também. E eu fiquei completamente abismada com a sonoridade, porque é um black metal, assim. Eu não imaginava que aquele rostinho angelical era capaz de gritar daquela forma, mas eu fiquei completamente apaixonada por essa descoberta e com certeza vai ser algo que eu vou consumir ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado da mesma forma que eu gostei desse álbum. Assim, foi um achado muito... Uou! Como eu não descobri isso antes. Gente, pra vocês que estão ouvindo isso, não estão vendo, enquanto a Júlia falava, eu tava aqui, tipo, meu Deus, porque... Meu Deus, o que é essa merda, gente? Merda no bom sentido, tá? É só pra expressar, enfim. Cara... Eu parei pra ouvir, assim que, né, a Kat me mandou outra indicação, e eu fiquei, quê? E daí, quando eu fiquei sabendo, na verdade, assim, é porque eu não ouço muito black metal. O black metal que eu gosto é o black metal que puxa pro death, assim. Então, tipo, o black metal muito puro eu não ouço muito. E aí, quando eu vi, tipo, Black and Death, um bagulho meio Doom também, cara, é muito bom, é muito bom. E daí você vai saber que é uma mulher que faz isso, uma pessoa, E daí você vai olhar e ela é toda fofinha, assim. E você fica tipo, quê? Como assim? E é independente, ela fez tudo na cara e na coragem ali. Tipo, é muito foda mesmo. Porque quando eu ouvi, eu pensei, pô, tá rolando aí, uma banda que deve ter anos, décadas, sei lá, de existência. Tipo, não, é uma banda nova que ela lançou há pouco tempo e tal. E daí eu fui até procurar. Acho que é 2019, né? É bem recente. É bem recente. Deixa eu ver. Eu tava vendo um vídeo dela de 2020, então é bem recente mesmo. E daí ela falou que foi muito... Ela tava num momento muito ruim, acho que de depressão e tal. Então quando eu tava ouvindo, pra mim pegou muito forte, assim, porque eu tive uma depressão bem foda esse ano, tô ainda meio que sobrevivendo, e daí dá pra tu sentir o que ela tava sentindo, sabe? E eu acho muito poderoso isso. É muito pesado também. Eu acho bom, assim, porque eu acho que se fosse pensar nas sonoridades das bandas que a gente trouxe até agora, a Messa, ela é um doomzão, assim, então mais
o Peralta acho que falou místico, né? Então tem um bagulho meio místico enfim, hipnotizante. E daí teve a Fenty Camber, que é mais brutaleira, assim. E eu acho que aqui junta as duas coisas, sabe? Eu achei muito, muito incrível essa banda. Amei. E foi muito engraçado, na verdade, porque a minha professora de vocal, vou aqui fazer um merch, né? Da minha amiga do core, que é a Larissa. Ela é vocalista da banda Alucer. Desde 2017, eu acho. A Alucer é uma banda de black metal que existe já faz tempo, mas ela entrou ali por 2017. E quando eu ouvi, eu lembrei da Larissa na hora. Eu falei, cara, ouve essa mulher aqui, ela é muito fera e tal. E é o tipo de som que eu super te vejo cantando. É muito parecido com o vocal dela. E daí ela já tinha me falado só que eu não sabia o nome, né, da banda. Porque a Alucer participou do Luna Fest, que a Cidus Atron também participou. E ela tinha me falado que tinha uma One Woman Band e tal, que era muito foda. E daí eu fiquei, cara, chocada. Então é isso, se vocês quiserem, conheçam também a Alucer. Tem um videozinho lá do Luna Fest, que é a minha professora de vocal e grande amiga. Fica também a indicação. Perfeito, quanto mais mulheres agregarmos, pra mim, incrível. Eu sempre vou lembrar da Júlia agora, porque o nome da banda, a One Woman Band, é Júlia, né? Então, eu sempre vou fazer essa relação agora, muito bom. Inclusive, eu me senti muito bem representada, assim, porque aquele achado, como eu tinha mencionado, eu tava num dia muito ruim, aquela música, ela fala sobre alguma coisa delicada, sabe? E aquela junção de fatores me casou muito bem, e aí eu fui pesquisar sobre, e, oh, meu Deus, olha eu aí. É muito bom quando a gente tem essa identificação, assim, com a banda. Eu achei que esse álbum tem o Black Death, que eu amo, sempre amo, no geral, assim, é uma coisa que me pega bastante, que eu vejo o Black Death, já paro pra ouvir. Mas e o Doom, que é um estilo que eu tô começando a me familiarizar, sabe? Porque no início eu não era exatamente uma super fã desse tipo de metal. Mas tô caminhando pra gostar, então eu acho que trazer mais uma banda dessa, que mistura esse tipo de som, fez bastante bem pra mim, porque eu gostei muito dela. Eu acho que os vocais dela, tive uma super surpresa também, né, porque ela é muito fofinha, e aí ela grita daquele agudo, que pra mim, o vocal agudo é um sonho de consumo, um dia conseguir fazer aquele vocal. Espero que um dia eu consiga lá. Porra, é muito testar. Difícil, mano. Parece. É muito difícil. Eu, tô fazendo um gutural grave, até sai, assim. Eu vou pro agudo e já começa a dar uns... É muito Sim. foda, mano. E ela segura por tanto tempo que você fala, não, pera, né? É muito, muito genial mesmo, achei incrível. E depois você entra nas camadas, que você primeiro pensa, tá, uma vocalista. Depois você cai em si pensando, ela tá fazendo tudo aqui. E aí você leva um choque. E eu realmente gostei. No caso dos vocais, que foi o que mais me prendeu, me lembrou o tipo de DSBM que eu gosto de ouvir às vezes pra entrar naquele mood. Então acho que foi tudo, essa banda. Foi um ótimo achado também. E aí, temos mais alguma coisa pra comentar da Cidus? A banda é novinha, né? Tipo, começou... Acho que ela é de 2019, mas da minha parte eu não tenho mais nenhum comentário, só esperando novos lançamentos, porque realmente foi um achado muito, muito legal, assim. Vai certamente me influenciar muito. Uhum. E deve vir, viu? Eu tava olhando as páginas da banda, ela fez um post, obviamente, né, indignada com tudo que tá acontecendo lá na Ucrânia. Sim. Então eu acho que vem porrada por aí, porque imagino que ela vai expressar tudo que a gente não consegue nem imaginar, né, que eles estão passando nesse próximo lançamento aí. Mas, nossa, vou super acompanhar também daqui pra frente. Obrigada, Exato. Júlia. E ainda mais, quanto mais a gente ouve bandas assim, mais o Spotify e outros mainstreams conseguem te direcionar para bandas parecidas. Eu acho isso que facilita também a vida. Às vezes a gente acaba se deparando com coisas como foi o achado da Júlia. A próxima banda que a gente vai comentar, já vamos aqui pro Brasil, é Sinaia, uma banda que eu ouço falar há muito tempo, ouço esse nome e nunca vou atrás de ouvir nada, que vergonha, né? Mas também fiquei assim um pouco aliviada de que esse álbum que a gente vai falar agora, é o primeiro e único álbum que elas têm até agora, né? Então fiquei meio assim, tá bom, ainda tem tempo de eu acompanhar essa banda. Ela foi formada em 2010 e faz um thrash death que eu não estava esperando, mas eu já devia estar esperando de alguma forma, porque, não sei, 4 mulheres e
nossa, elas me surpreenderam de uma forma que eu não sei expressar direito. Mas o que você achou, Sarah? Você também comentou comigo que fazia... Mesma coisa, né? Mesma coisa. Eu já sigo elas, fez uma cara e tal, e sempre ficava, putz, tem que parar pra ouvir. Então, quando, né, você mandou a indicação, eu fiquei, pô, ótimo, agora eu vou ter que me forçar a ouvir e tal. E, se eu não me engano, elas se definem como deathcore, né? Então, foi muito louco, assim, porque eu não sei se por causa do nome também, eu esperava uma coisa completamente diferente. Assim, na verdade, pelo nome, eu esperava um heavy metal, tipo, com vocal limpo e tal. Aí, quando eu fiquei sabendo que era deathcore, aí bom, então vai ser uma coisa mais moderninha, né, e tal. Uhum. Só que quando eu fui ouvir, foi uma surpresa muito legal, assim, porque tem umas linhas de guitarra e tudo mais que nossa, me transporta pro metal mais old school, assim, sabe? Pra década de 80, pra uma coisa mais crua. E ao mesmo tempo que daqui a pouco tem um breakdown que remete mais ao deathcore mesmo. Então, cara, foi uma surpresa muito boa, assim. Surpresa mais ou menos, porque eu, tipo, já tinha uma expectativa da banda, mas que, nossa, eu gostei, assim, bastante. E também fiquei feliz porque, né, agora eu vejo que elas também estão numa crescendo, assim, logo de certo vai ter o lançamento do próximo full length, tiveram aí o single, né, esses tempos. Então, também tô super animada pra seguir e conhecer melhor essa banda, assim. Gostei bastante. Eu acho que elas passaram por transição, né? Porque foram formadas em 2010 e talvez lá no início teve um EP, se não me engano, em 2013. Talvez estivesse mais puxado para esse lado do thrash. Mas realmente é o que Sarah falou. Elas trazem uma mescla, assim, do mais modernoso, do metal que tá subindo recentemente com relação ao deathcore. E mistura com aquele death que a gente já conhece, numa cozinha que... sei lá, e é realmente falta de capacidade minha de ter ido atrás. E aí, ouvindo o álbum, eu só fiquei tipo, por que não fui atrás antes e tal? Mas, enfim, 40 minutos desse álbum, ideal, assim, pra você ouvir e ficar ouvindo praticamente em looping. Foi o sentimento que eu tive ouvindo. Teve uma época que eu acho que até a vocalista, a Milena, né? Ela tava falando sobre aulas de gutural, uma coisa assim. Eu acho que foi ela. Cheguei a conversar, eu acho, e ficou pensando, nossa, eu quero ser assim um dia, sabe? Mais uma mulher de exemplo pra você pensar, pra você querer ser. E, assim, o trio final das últimas músicas de Maze of Madness, que foi, acho que Deep in Grave e mais outras duas, que não me recordo agora, foi, tipo, um êxtase, assim, pra mim. Porque foi as 3 faixas, eu adorei, acho que elas fecham o álbum muito bem, porque as guitarras continuam fazendo o que elas já fizeram no álbum todo, mas no final parece que elas crescem ainda mais. Então, nossa, e outra coisa que particularmente amo em qualquer álbum, mas você vê que tá sendo feito por mulheres, me engrandece ainda mais, que é baixo audível. Que delícia que é isso, baixo audível, gente. Nossa. Amo. Gente, no metal a gente tem que valorizar o baixo, esse instrumento maravilhoso. Ele não tá ali só pra fazer o digo. Manda ver, mano. Eu amo também. É ele que faz a colinha de tudo, ele que faz o queijo do sanduíche, não sei. E ali, sério, perfeito. Carol mandou benzaço nessa indicação. E, Júlia, o que você achou desse álbum do Snaya? Perfeito. Eu não conhecia essa banda, eu não sabia que era uma banda brasileira. E aí eu estava vendo essa semana no Instagram e aí apareceu, acho que um post da vocalista, só que eu não sabia que a vocalista era a vocalista da banda. E aí eu fui abrir o post e aí eu conheço essa banda. E aí fiz a assimilação de que era a indicação da Carol. Achei o álbum muito envolvente, ele tem uma sonoridade muito gostosa, desde a primeira ouvida eu também gostei dele. Não conhecia, mas certamente vai ser algo que eu vou continuar ouvindo, e eu fiquei muito contente em saber que é uma banda brasileira. E me entristece saber que eu não conhecia ela até então, mas de qualquer forma eu me sinto feliz por agora eu conhecer, porque realmente, assim, a sonoridade é maravilhosa. Nossa, eu ia comentar também que eu também, eu me enrolei super, assim, mas eu tava lendo aqui no site delas que elas estão com o segundo full length previsto pra 2022, que, tipo, vai ter, cara, gente pesada, assim, trabalhando, tipo, Mike Portnoy, aqueles Priester do Fallacy, então, caramba, coisa boa por aí, pessoal. E eu sou apaixonada no vocal da Milena, acho que a menção honrosa vale também, ela é muito foda. Nossa.
Sensacional. Foi uma grata surpresa que eu adiei há bastante tempo, mas foi conhecê-lo agora e já vai ser suficiente para ficar seguindo, para escutar o que vem por aí. É bom saber que vem ainda esse ano, né? Pra gente não ficar esperando tanto tempo assim. Agora vamos passar para uma banda que também é BR, menina se apresentando no Brasil, que é Damnation. Eu super não tinha reparado que tinha 2 N's no Damnation. Fiquei caçando a banda em muitos momentos, não achei. Aí depois eu olhei o logo e eu tava lá. Mas enfim, essa banda que trouxe o álbum por indicação da Sarah, Way of Perdition, conta pra gente, Sarah. Cara, então, tipo, quando você pensou em 2 indicações e tal, eu já de partida botei como objetivo colocar uma banda brasileira. Obviamente o meu automático vai pra Crypta, porque eu sou tipo fãzaça número 1 da Crypta, assim. Mas como, né, vocês já tinham falado delas no podcast, querendo ou não, a Crypta tem um puta alcance já, eu pensei, né, em trazer uma banda que talvez não seja tão conhecida. E na verdade eu indiquei e eu tinha ouvido uma música só, eu acho. Foi uma coisa assim, meio tipo, achei aqui, daí elas são produzidas pelo Xaninho Discos, que trabalhou na turnê da Crypta e tal. E eu gostei bastante, assim, tipo, eu tive uma época da minha vida que eu tive uma vibe muito thrash metal, e depois eu fui pro death metal e meio que não voltei mais. Mas eu acho que trouxe muita coisa boa e, cara, é um power trio brasileiro. Se a Nervosa não é mais power trio, agora a gente tem outro fudido. E mulherada brasileira mandando ver, né? E o que você achou, Júlia? Você ouviu? Já tinha conhecido essa banda antes? Não conhecia, não sabia que era BR. Também gostei muito do álbum, só que esse eu senti um pouco mais de dificuldade de ter aquele primeiro amor à primeira vista, sabe? Mas, de qualquer forma, eu ouvi ele 4 vezes, então sim, eu gostei. Eu não tenho mais muitos comentários. Eu fiquei contente de conhecer. Não, acho que eu nunca tinha ouvido nada sobre elas e gostei. Gente, olha o crossover. A The Damnation foi formada depois que a Renata, que é guitarrista, ela saiu do Sinaia. Eu não sabia disso. Sim, era essa informação que eu tava vendo ali. Pois é, e a baterista também era, assim, só que agora ela não tá mais na banda, assim. Então, crossover aqui de bandas BR. Isso aí. E assim, eu também não tive um clique tão instantâneo, justamente porque eu não tô tanto mais na vibe do thrash ultimamente, mas eu acho que dentro da proposta é muito bom, assim. E eu achei, cara, quando eu ouvi o álbum, o vocal me lembrou muito o vocal da Diva, que é a nova vocalista da Nervosa. Não sei se é uma, tipo, influência consciente ou real, assim, mas, nossa, na hora eu, lembrei. E eu achei, tipo, eu não consegui não lembrar da Nervosa, né, na época do Power Trio. E aí, pensando nisso, as linhas de guitarra me chamaram muito atenção. Eu acho que elas são muito bem feitas, assim, tipo, tem riffs bons que eu não sinto falta de nada, porque eu gosto de 2 guitarras, né, pô? Normalmente, assim. E eu acho que, embora não seja um som que, tipo, nossa, traz uma coisa nova, meio que, acho que não dá pra dizer isso, mas é muito bem executado, eu achei. Eu realmente não conhecia, mas a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar quem tava, que eu falei assim, será que, tipo, as bandas têm tem trocas de integrantes, às vezes, como acontece aqui no Brasil, por falta de ter gente, às vezes, ou de ser muito próximos ensaios, essas coisas. E lá tava, né, as informações de que tinha saído do Sinai. E já fiquei tipo, com certeza, como é que eu posso dizer? Apareceram coisas boas daquilo. Eu acho que assim como a Júlia, tive um pouquinho de dificuldade, porque já me distanciei um pouco do thrash no geral. Só acabo ouvindo coisas que trazem o black metal pra esses 2 gêneros, o black o thrash e o death. Mas foi ainda assim uma audição gostosa de ter feito, assim. Eu fiquei escutando em looping o álbum
durante momentos aleatórios do dia. Tipo, fui pro trabalho, tava escutando, depois fui treinar e tava escutando. Então eu falei, nossa, é muito difícil um álbum que se encaixa em vários momentos, assim, da tua vida. Você tá indo pro trabalho, não é muito legal. Você tá treinando, é um pouquinho melhor. Então, tipo, nossa, foi um álbum que encaixou muito bem. Ele vai pra minha playlist acho que de tudo, de estudo, porque o foco, assim, que me deu, me ajudou muito. E eu gostei bastante. Acho que foi mais uma indicação da Sarah que eu guardei no coração. Depois que eu acertei e descobri que tinha realmente 2 N's, e achei sensacional esse nome. E, nossa, realmente mais uma banda pra gente guardar no coração e acompanhar o que mais elas trouxerem. Por último, a banda que a gente vai falar é uma banda do México. Na verdade, é uma one-woman band também. Que chama Chorus Heart. E eu vou deixar com as meninas primeiro, porque essa foi minha indicação. Eu quero saber o que elas acharam dessa banda de black metal. Então, sendo black metal, eu tinha certeza que era a tua indicação. Por conta dos outros episódios que eu te acompanho. E não conhecia, eu fiquei completamente encantada com esse álbum. Eu achei tanto a capa quanto toda a junção ali da atmosfera que aquele álbum te traz. Casou muito bem uma coisa com a outra, o som com a arte, sabe? Traz aquele ar de mistério. E não sei, eu gostei muito, não sabia que era só uma menina também, e com certeza eu vou continuar ouvindo. Então, gente, não sabia também. Essa eu não cheguei a pesquisar, foi a última banda que eu ouvi. Porque eu acho que eu fui ouvir num dia, depois que eu tinha ouvido o álbum do The Damnation, e daí eu tinha entrado numa vibe mais trecheira, assim. Uhum. E daí quando eu fui ouvir, meio que eu não... Tipo, era outra coisa completamente diferente. Eu falei, não, vou deixar pra um outro momento pra eu entrar na vibe total, sabe? Porque, na real, é isso, né? É uma música que, cara, é imersiva, né? Eu não, como eu falei, né? Eu não sou muito do black metal, então... Mas aí quando eu fui ouvir, é um bagulho de meio, tá, eu vou entrar nisso aqui nesse momento agora. E quando eu tava, tipo, prestando atenção, assim, na música, eu adorava que, na real, o vocal... Ele parece que é tipo você ouvindo um grito de desespero rolando ao fundo, tá ligado? É como se, tipo, tem alguém aí na sua vizinhança que tá morrendo. E eu lembrei, me senti muito num filme de terror meio cult, assim, sabe aqueles que não tem jumpscare, que é mais psicológico? Eu lembrei, tipo, A Bruxa, assim, uns bagulho, e isso eu gostei muito, assim. Não é uma coisa que eu ouço muito, mas que é muito bem feito, e porra, ser só uma mulher ainda, só méritos. Eu lembro que eu tava fazendo indicações pra essa gravação, e eu tava assim, nossa, eu encontrei uma banda do México, acho que é Intro Till, é um death mais pesado, se podia ser essa. Aí eu olhei a pauta, já tinha indicações de vocês e tal, eu falei, cara, tá faltando black metal aqui, né? Acho que eu vou ter que ser essa pessoa que eu sou nos episódios, mas tentei buscar outras e no fim das contas essa eu conheci num pulo, assim, eu tava passando por outras coisas e eu vi só esse olho da capa e falei, que é isso? Aí comecei a ouvir e tal e fui atrás, e daí uma mulher só, que é a Vitória Camila, acho que esse é o nome dela, se eu não me engano. E tipo assim, ela tem vários projetos, pelo que eu entendi, não tem muitas redes, sabe, explicando o que ela faz, é meio obscuro, assim. Mas ela produz muitas coisas, ela já é uma produtora que as pessoas acabam recorrendo a ela no México. Gostei que as letras ficam variando, sabe, entre ser em inglês e ao mesmo tempo ser em espanhol, e você também não entender nada, porque é um grito de desespero, e você também entende justamente por isso, porque é um grito, então... Sério, tive que entrar também no mood pra conseguir apreciar na totalidade, mas me pegou de coração quentinho. Seria o divertido que o Lucas comenta aqui no podcast. Divertido Lucas, que é esse divertido que deixa você com o coração quentinho e ao mesmo tempo gelado. Então... Ui, perdão. Desculpa, pode falar, imagina. Quando eu fui ouvir esse álbum e eu entendi a dinâmica que ele estava abrangendo, eu fiz o looping e fiquei mesclando entre ele e o Spirit of Life da Citrus Atom. E, nossa, deu muito certo, assim. Eu me imergi totalmente na sonoridade que esses dois álbuns, eles te trazem, sabe? Porque, como a Sarah comentou, quando eu fui ouvir...
é black metal. Não é qualquer momento que eu vou consumir isso, e precisa ser muito específico, apesar de eu consumir bastante black metal. Mas aí, quando eu fui ouvir e eu percebi o que o álbum tava me fazendo sentir, quando eu terminei de ouvir, já logo eu engatei de novo o Spirit of Life. E aí eu fiquei nesse looping, sabe? Nossa, eu fui descobrindo muitas sensações enquanto eu ia ouvindo. Exato. Quando eu comecei a ouvir, quando bati com a banda e comecei a ouvir, eu lembrei bastante de uma indicação da Jade, quando a gente fez o Mulheres do Metal 2, se eu não me engano, que foi com Cadaveria, que é uma mulher incrível também, né, que a gente estava trazendo naquele episódio, e eu lembrei exatamente dela, então eu queria muito que já estivesse aqui para que ela ouvisse Chorus Hearts também e ficasse aqui contemplando com a gente. Mas se não, fica aí, Jade, se você ouvir esse episódio para você acompanhar, porque acho que você vai gostar bastante. E nossa, foi... Sabe quando assim, eu tinha algumas opções, anotei várias opções para trazer, e essa veio assim, jogou todas elas fora, e eu falei, vai ser Chorus Heart. E eu fiquei ouvindo em vários momentos também da semana. E falei, não, eu vou ter que indicar para as meninas. E fiquei contente que vocês tenham gostado, apesar de não ser o que vocês costumam ouvir. Isso me deixa de coração quentinho também. Toda vez que alguém que não gosta de black metal, ou que não ouve tanto, gosta de black metal, eu fico feliz. Porque eu falo, conseguimos uma pessoa tirar do preconceito ali, que a gente sabe que o black metal traz às vezes. E agora partindo para um destaque que eu acabei fazendo aqui quando a gente estava montando a pauta, que é o Chaos Rising. É um projeto, né, que foi formado em 2019. É um super projeto, né? Muitas meninas de, sei lá, Europa, Ásia, Oriente Médio, América do Sul, tá todo mundo ali nesse projeto. É um projeto colaborativo entre algumas mulheres que já estão em algumas bandas que a gente possa ter conhecido. Eu tinha visto Ocean of Slumber, eu acho que Nervosa tá lá, Cripto também. Mas vocês ouviram? O que vocês acharam desse projetaço? Então, eu ouvi, mas de todas as indicações, eu acho que foi a que eu menos tive match. Assim, eu fiquei muito contente que acho que a Sarah fez uma playlist com todas as indicações da pauta, e aí eu vi que ela tinha colocado várias músicas do Chaos Rising, e isso me favoreceu para eu consumir, porque eu tava com dificuldade de eu ir lá e buscar na fonte e tal. E, enfim, gostei muito, mas eu tive um pouco de dificuldade no início. Eu acho que de todas as indicações foi a que eu menos abracei, assim. Então, eu senti isso um pouco também, e daí quando a Kátia, essa banda já veio com uma descriçãozinha e tal, né, daí eu já tinha ficado, mais curiosa pra saber mais, eu fui pesquisar, assim, e daí eu fui ler sobre a banda, não sei aonde que eu achei, e que daí tinha meio que uma explicação do título, né? E a explicação do título é um bagulho meio... Eu não lembro lá as origens, a Kátia talvez consiga explicar melhor, mas que a visão da mulher como caos, sabe? De que o homem teria ordem, organização, e a mulher é caos, é incontrolável, saca? E aí fez todo sentido, assim, a proposta do projeto. Que é cara, pelo que eu vi, hoje eu acho que tem umas 29 musicistas trabalhando no negócio. Então, cara, cada faixa que você ouve é uma banda diferente, parece, sabe? E elas vão lançar um álbum duplo agora, mas na prática, na verdade, é uma coletânea de singles. Então... não tem uma unidade, é difícil se ouvir, que nem as outras, né, indicações, a gente vai o álbum, tem uma vibe, vai naquela vibe e entra, e é impossível fazer isso com o Chaos Rising, porque cada música você ouve é um bagulho mais revisão, mais tradicional, mais speed, daqui a pouco você vai death metal brutalzão, assim, então você tem que estar aberto pra ouvir, e eu acho que a proposta é essa, mostrar, olha, tem gente pra caralho, tem mulher pra caralho que pode fazer o que quiser, qualquer tipo de som que quiser dentro do metal. Tem muita musicista e é isso. E é caos e vocês não vão conseguir botar ordem aqui, não. Então, depois que eu aceitei, que eu entendi essa proposta, aí fez sentido pra mim. Eu falei, acho que é um projeto que precisa existir, mano.
Tipo, é foda, né? Como é que vai fazer show? Não sei como é que vai fazer show, mas tá massa. Imagina conciliar todas essas agendas, né? Eu fiquei pensando nesses pontos práticos. Mas achei interessante por ser um... Eu nunca tinha visto alguma coisa assim antes. Eu já vi coletâneas, talvez, por região, metal nordestino, death metal nordestino. Já tinha visto coisas assim. Mas não um projetão que, pelo menos... ainda que seja um pouco difícil de você ouvir, porque cada coisa é de uma maneira, você tem uma gama de coisas. Você olha para aquilo e fala, nossa, tem exatamente isso que a Sarah falou. Tem uma multidão de mulheres fazendo N coisas. Elas podem fazer o que elas quiserem, onde elas quiserem. E você pode meio que escolher. Eu encarei aquilo com quase um cardápio, sabe? Vou olhar isso aqui e eu quero ouvir esse tipo aqui agora. Aí eu volto, o meu mood agora é outro, eu vou encarar essa banda e todas elas têm um ponto positivo pra gente. Adorei esse nome, Chaos Rising. Achei que transporta bastante o que a gente carrega dentro de nós como mulheres que vivem N coisas durante nossas N vivências ao longo da vida. Então acho que é uma coisa pra gente prestar atenção no que elas fizerem. É claro, fico pensando como é que vai ser um show disso. O que elas vão fazer? Mas se elas fizerem, se elas passarem pelo Brasil, eu quero estar lá pra ver o que vai acontecer. Gente, peraí, antes de terminar, olha o que eu lembrei. Você falou, tipo, que esse negócio do título lembrar o que a gente vive. Uhum. Eu tô passada, porque, tipo, o meu namorado tinha uma banda de thrash metal 2015, e tem 2 músicas que foi eu que escrevi. E aí uma delas é, tipo, sobre o Jack the Ripper, porque eu sou fissurada em true crime e tal. Mas aí a outra, ela é um bagulho meio existencial e o nome é Chaos, mano. Eu tô tipo, what the fuck? Como assim? Mas tá bom, só pra adicionar, assim. E daí, sei lá, daria pra fazer uma lista da Chaos Rising do tipo, você quer ouvir death metal? Ouve essa música aqui. Você quer ouvir um heavy, um power? Ouve essa aqui. Fica aí pro futuro. Tem pra todo mundo, você vai. Eu tenho a impressão que é tipo assim, igual, acho que é a Cultura Pesada que faz uma lista com bandas de países que não tão comuns assim, tipo, países não, só continentes também, África, eles geralmente fazem. A África, América Latina, eles estão sempre fazendo. E você meio que consulta, eu quero ver isso aqui e tal, Chaos Rising pode ser nossa consulta de bandas com mulheres ou de bandas inteiramente femininas. Eu vi que surgiu uma banda que tá na pauta, essa Holder. É uma indicação que foi essa semana que eu conheci, uma indicação de um amigo meu. Enfim, eu não pesquisei nada sobre, mas eu já ouvi esse álbum e é black metal também, muito bom. Já que tu também estava falando de converter as pessoas ao black metal, aí tá mais uma possibilidade. Nossa, com certeza. Gostei muito desse nome, então vou checar certamente. Nossa, agora eu tô muito curiosa, Júlia. Mas vamos lá. A última coisa que eu queria trazer é trazer alguma... como que eu posso chamar isso? Dimensões às mulheres que acabaram... Coloquei alguns nomes na pauta, assim, que a gente pode colocar em mente quando a gente fala de mulheres no metal, que é Nervosa, Cripta, as meninas que a gente conhece, a Debbie do Final Disaster, a Flávia do Hello Rise, a Mayara no Torture Squad, coisas que vem à nossa cabeça de mulheres no metal no Brasil. Mas, e fora também, né? A Alice Stupor do Venom Prison, vocês já ouviram Venom Prison? É uma banda eu acho que é death metal, elas lançaram um álbum esse ano ainda. Desculpa, é uma mulher só no vocal. E tipo assim, é sensacional. Ela consegue ser grandiosa no vocal e tipo, não colocar todo mundo no chinelo, não é isso que eu tô dizendo, mas ela realmente se sobressai na banda. E recentemente ela comentou que ela teve um bebê e ela, nesse meio, né, termo de fazer N coisas, ela teve um bebê e ela tava comentando que ela precisava dar uma parada pra dar atenção pra família e tal, e foi uma coisa que eu fiquei pensando, isso também permeia as nossas vivências, pode permear se for uma coisa, e mesmo assim ela carrega esses 2 mundos, né, ou muito mais mundos, então é uma banda pra trazer. Então eu queria, tipo, e aí coloquei aqui vários nomes, gente, a Courtney do Spirit Box, a Tatiana do Ginger, são nomes que acabam inspirando a gente. Se vocês têm alguma... A Júlia falou um pouco no começo sobre Lady Gaga, Beyoncé. Mas eu queria que vocês falassem sobre mulheres no metal também, que acabam inspirando vocês
a trazerem, a quererem ser pessoas que tocam metal, que fazem metal, ou que simplesmente estão ali para manter a cena? Então, todas elas ali, as que eu conheço, porque ainda tem algumas que são desconhecidas, são de uma maneira, assim, muito impactante, me influenciam muito a eu exercer aquilo que eu gosto e que eu sempre quis desde criancinha e nunca conseguia colocar em prática. Então, ali no momento da pandemia, eu sinto que eu mergulhei a fundo no metal, porque eu era mais do thrash, o heavy ali, não ia muito a fundo no death ou no black. Mas na pandemia, eu acho que também por questões de depressão e ansiedade, assim, eu mergulhei realmente no existencialismo e eu fui indo, assim, consumindo muito mais desse gênero. Então, quando eu comecei a ouvir Ginger, por exemplo, e eu vi a Tatiana ali com toda aquela presença de palco, aquele vozeirão, e ela é tão linda, e meu Deus, sério, assim, e não por beleza, mas porque o jeito que ela se impõe, o jeito que ela traz a música, o jeito que ela te, sei lá, assim, te abraça tanto num vocal angelical quanto algo que te balança e te faz pensar sobre quem tu é ou o que tu faz. Aquela presença ali que ela carrega quando ela sobe no palco, ela é muito significativa pra gente, que é mulher, e que almeja de alguma maneira coisas similares, sabe? Porque eu tenho dentro de mim de que em algum momento da minha vida eu tenho que ter uma banda, sabe? Queria muito, e aí, né, canto sozinha dentro do quarto, às vezes os meus vizinhos ouvem e falam, mas ainda tenho muita vergonha de mostrar isso para as pessoas, porque eu acho que eu deveria ser muito melhor do que eu sou. E as influências que eu tenho são coisas que são pessoas que eu admiro muito, e para mim elas fazem muito bem o que elas fazem. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que agora eu tenho espaço para eu ir lá e fazer, que eu sei que tem outras mulheres que já estão na cena e de alguma maneira isso me favorece, eu sinto que eu ainda não tenho tanto potencial para ser digna de ocupar esse lugar, mas acredito que conforme a gente consegue consumir mais conteúdo de mulheres, vai se vendo na cena, vai vendo outras mulheres assim perderem seus medos, ou mesmo com os medos irem lá e fazer, de alguma maneira inspira a gente, e de outras maneiras a gente inspira outras várias mulheres. Então, não sei se eu vou conseguir botar em prática tudo aquilo que eu almejo, mas eu fico muito contente, principalmente por eu ver que hoje eu tenho esse espaço aqui, e de perceber o quanto vocês são muito influentes para as coisas que eu faço, mesmo que por internet, mesmo que a gente não se conheça pessoalmente, mas o fato de ter a internet é algo muito, muito legal, porque abre um horizonte imenso para a gente poder se enxergar e consumir inúmeras possibilidades, e ao mesmo tempo se sentir muito bem confortável em poder ser do jeito que a gente é. Porque de alguma maneira a sociedade ainda olha pra gente assim com aquele olhar de repressão, ou que é esquisito uma mulher no metal, sabe? A gente deveria ser só um rostinho angelical que lava roupa e faz comida. Enfim, é isso que eu tenho pra falar agora. Nossa, Júlia, você descreveu, acho que perfeitamente como eu me sinto, tipo, perfeitamente, porque eu sempre fico nessa, assim, tipo, cara, eu meto a cara, ou eu fico aqui esperando pra merecer esse lugar, porque às vezes eu fico nessa dúvida, ao mesmo tempo que eu acho que é massa também eu aparecer aprendendo, porque daí você encoraja as pessoas que, tipo, eu não sei, mas eu também posso aprender, sabe? Ela tá aprendendo, saca? Mas ao mesmo tempo eu fico, tipo, será que não vou achar que eu tô desmerecendo as mulheres que já estão ocupando esse espaço e que fazem um bagulho muito fodido, assim? Então eu fico muito dividida nisso também. Às vezes me dá um, tipo, vou meter a cara e vou gravar. Mas daí eu gravo e daí eu fico, essa bosta, não vou gravar, não. Mas sei lá, né? Acontece. Mas eu queria, eu acho que a Kátia falou nomes muito, né, muito importantes, assim, só que não tem como eu não destacar a Cripta, assim, elas são muito especiais pra mim, e parte, isso eu já falei pra elas, inclusive, principalmente pra Fernanda, eu sou bem gayzinha,
E daí, quando elas vieram pra cá, eu dei um jeito de me meter na produção do evento para tentar ajudar a produção e, enfim, poder conhecer elas e conseguir. Elas foram, tipo, uns amores comigo. Elas são pessoas incríveis, extremamente humildes. E daí é muito legal, tipo, porque você vê a Luana e a Fernanda vieram da Nervosa, mas a Tainá tava em casa, tinha a Hagbar e tal, já tinha tocado, né, em vários lugares, mas ela não vinha de uma banda nacionalmente conhecida. E meteu a cara e foi, e, gente, olha o trabalho que essa mulher tá fazendo, sabe? Eu acho que isso é muito inspirador, assim, elas são muito inspiradoras, elas são muito responsáveis com o jeito que elas fazem, elas levam muito a sério, e eu acho que tá vindo isso pra elas e também estão botando aí uma luz no metal brasileiro, né, de mulheres. E aí também, eu acho que tem uma coisa se formando, como a Júlia falou, né, a gente, por exemplo, nenhuma de nós três tem banda ainda, mas vocês existirem, porra, faz uma diferença gigantesca, sabe? Mesmo não estando aqui, da gente se ver. Então eu também queria destacar a Sara, minha xará, da Metal Flow, que tá fazendo um trabalho incrível aí de um nicho de mulheres mesmo ali, né, dos visus, enfim. A Sara é uma pessoa maravilhosa, o trabalho dela é muito foda, ela faz os lookinhos e tal, né, mas eu acho que também tá ajudando a criar uma comunidade aí de mulheres. E aí tem muitas outras mulheres na internet, né, as garotas do front, a Lorena, inclusive, ela, se eu não me engano, ela é manager da Evil Cult, não é uma banda de caras, mas ela tá ali por trás, e a Afro Headbanger também, que faz um trabalho super foda de, né, de levantar questões de racismo também no metal, que é outro rolê que não dá mais, né? Então é isso. E obrigada por essa oportunidade. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui mesmo. Eu amo o VNE, foi um podcast também que me ajudou nesse reconectar com o metal, assim. A minha paixão pelo Ginger, que foi quando, tipo, não teve volta. Hoje eu acho que tá no meu top 5 de bandas, foi quando eu ouvi o episódio de vocês sobre Ginger. Então valeu, vocês são demais e mandem ver, e obrigada. Isso aí. Sério, quando eu vi que eu podia chamar vocês, falei com o Sander, falei com as pessoas, eu preciso de 2 físicas na gravação, gente. 3 no caso, né? Mas, então, eu estou muito contente de estarem aqui. E eu queria trazer um ponto que eu acho que também é uma coisa que mudou muito a minha cabeça, assim, com relação a visu mesmo. Quando eu vi a Tatiana cantando no palco com aquele macacão dourado, falei, eu não preciso usar preto o tempo todo, sabe? Eu gosto de usar preto, uso preto, mas eu entendi, assim, que, sabe, ela é a representação desse tipo de coisa. Quando eu vi a vocalista do Spirit Box também com cabelo azul, grandão, assim, eu fiquei, gente, elas estão mudando até nesse ponto, sabe? E quando você falou sobre a Sara do Metal Flow, né? Eu lembrei exatamente dela. Tipo, você pode usar uma camiseta do Immortal, que seja, e ela foi laranja, tá tudo bem. Então, eu acho que é uma mudança muito mais profunda, e isso é muito positivo pra de onde a gente vem, pro que a gente quer que isso aconteça. Você mencionou as meninas garotas no front, elas também estavam no meu radar pra gente conseguir trazer pra cá, mas acabou não dando muito certo. Eu não consegui contato com elas antes da gravação, foi mais por isso. Mas tá aí pra gente um dia fazer um Chaos Rising de podcast. Eu acho que é Pode me chamar, eu venho. Pode me chamar pra tudo que eu venho, dou um jeito. Bora, a gente faz um Chaos Rising de podcast, Vinyl Rising, sei lá, e trazemos. Porque a gente precisa ocupar esses espaços, assim, né? Acaba não tendo. Na última, eu falo isso por experiência pessoal, que teve uma gravação do Cultura Pesada. Eles estavam falando sobre lançamentos do semestre e tal, e chamaram o VNE pra fazer parte. Nesse dia eu tava com uma puta amidalite, não conseguia falar nada, e fiquei, tipo, muito triste. E quando eu cheguei na gravação pra acompanhar pelo YouTube, só tinha caras, e eu pensando, velho, eu podia muito estar ali, sabe? Tipo, eu ia ser a vozinha feminina no negócio, e eu não tinha voz, literalmente. Mas fiquei lá no chat comentando e tal, mas quem sabe uma oportunidade próxima. Mas pra dizer que a gente tá começando, sabe? Que que parece promissor, e eu acho que pode continuar sendo assim. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês duas. Eu realmente estou muito feliz de vocês estarem aqui gravando comigo, de aceitarem o convite do VNE.
que foi bem, bem especial. Júlia, por conhecer você, tipo, sensacional. Eu sempre via ela no Twitter e ficava, meu Deus, essa menina parece muito incrível. E Sara, que conheci através da Liv, né? Que eu conheci através da Liv, o contato foi com ela. Depois que vocês são amigas, acabei vendo, falei, meu Deus, ela é física e tal. E a gente ficou, eu te segui logo por isso, assim, também. Então foi uma oportunidade muito legal de ter vocês aqui hoje. Muito obrigada. E eu vou trazer vocês para mais gravações, vou fazer um propósito para frente, não só de mulheres, pra gente conseguir ocupar esses espaços também. Obrigada mesmo, Kati. E, gente, eu não sabia da onde eu fiquei pensando nisso. Tipo, gente, tu já faz parte da minha vida da internet há tanto tempo que a gente se segue, que eu, tipo, não sei como começou, mas nossa, que demais que foi pela Liv. A Liv é maravilhosa também. Ela gosta mais de uns hardcore. É, mas, ai, sério, valeu demais. E tô aqui, tudo que for death metal, principalmente. Trash, manda também. O que quiser também, eu sou super flexível. Só assim, ó, power metal e black metal eu sou muito fraca, tá, pessoal? Mas fora isso, pode mandar. A gente acaba se compensando ali pelo VNE, tem que puxar mais para um lado, para o outro. A gente acaba pegando as pessoas como é que eu posso dizer? Cada um tem os seus estilos, assim, né? Aí a gente vai mais atrás de um ou de outro. Pode crer que um death metal vou te procurar para indicações. E da minha parte, eu também queria agradecer pelo espaço. Foi muito legal estar com as metaleiras físicas, porque na minha realidade eu não tenho isso, então obrigada, internet. Mas é isso, né? Eu acho fantástico poder consumir o que outras mulheres produzem e deixar, permitir que elas me influenciem de alguma maneira, porque quanto mais eu me permito ser influenciada, mais eu descubro, assim, coisas que eu acho legal cultivar, sabe? E pessoas que também são muito importantes e acabam sendo muito significativas na minha vida. E é isso, assim, de verdade, obrigada pelo espaço. Tava numa semana meio borocochô, mas foi um domingo, assim, muito agradável para poder botar o papo aqui com vocês e conhecer um pouquinho mais dessas mulheres fantásticas. Fica aqui meu agradecimento às meninas que estão presentes no episódio, as meninas do VNE, Gabi, Carol, Jade, Carole. Agradecer às meninas, porque é com elas que a gente constrói o VNE, passando por cima dos ventos. Não é. Mas é isso. Fica aí mais um convite para vocês nos seguirem nas redes sociais. Acompanhem tudo que a gente está fazendo pelo Twitter, principalmente, pelo Instagram e pelo nosso site, vnepodcast.com. E é isso. Fiquem agora com a indicação da Sara. E para fechar o episódio com a chave de ouro que ele merece, espero eu vou deixar vocês com uma indicação que vem do fundo do meu coração. O single Remember You Are Dust é o lançamento mais recente da banda estadunidense de tech death Entheos, que tem à frente os berros variados e brutais da vocalista Cheney Crabbe, acompanhados por um instrumental extremamente bem trabalhado e técnico, típico do estilo, com composição pelo multimusicista Naveen, que é o companheiro da Cheney. O Naveen oficialmente é o baterista da banda, mas é ele também que gravou as guitarras e baixo do terceiro full length da banda, que tá para sair ainda esse ano pela Metal Blade Records. Eu acho muito foda, espero que vocês curtam.
Successfully erased.